Olá pessoal, Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos fazer agora um projetozinho diferente do que a gente já estava fazendo, né? Agora a gente vai ter uma temperatura converter, né? Nós vamos fazer um conversor de temperaturas, de Fahrenheit para Celsius, né? Lembrando aqui que se vocês quiserem, dá para usar o mesmo princípio para fazerem também com outras temperaturas, como Kelvin, né? Que é também muito utilizado aí. E o nosso objetivo é fazer dessa maneira, ó. A gente digitar aqui o número e clicar em Convert e ele vai fazer a conversão aqui para a gente. Nosso objetivo é que a nossa aplicação ela fique dessa maneira aqui, beleza? Só lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos onde nós vamos fazer vários projetos utilizando apenas o JavaScript para treinar a lógica e treinar também a manipulação do DOM e muitas outras habilidades necessárias para um desenvolvedor full stack JavaScript, ok? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo desses, que estão sendo muito importantes, ok? Então, eu vou fechar aqui o nosso projeto pronto e a gente vai utilizar isso aqui agora, ó, que no momento ele está assim. Quando a gente digita aqui e clica, não acontece nada, tá bom? A gente ainda não fez nada ainda, deixamos apenas o HTML e o CSS pronto aqui nesse arquivo aqui, tá bom? A gente colocou o index HTML e o CSS a gente colocou aqui incorporado dentro do nosso index. Só lembrando que se você está com dúvida de entender aqui como é que o nosso código ele ficou dessa maneira aqui que a gente está descrevendo, com essas cores, né? Tem um curso aqui na descrição de HTML e de CSS que você pode conferir, está aqui no YouTube também, então fique à vontade se você teve dificuldade de entender aí como é que está funcionando a dinâmica, ok? Então a gente já fez a chamada aqui para um JS chamado conversor.js. Fez a chamada desse script. E agora a gente vai criar aqui o nosso conversor.js. Aqui eu estou utilizando o VS Code, só que você pode utilizar qualquer editor que você quiser. E o primeiro passo que a gente vai utilizar aqui é declarar as variáveis, tá ok? Nós vamos começar pegando o elemento de acordo com a ID do elemento. Isso aqui é a manipulação de DOM, tá? Se você está acompanhando a série, você já está craque nesse getElementById. A gente está dizendo que a gente quer pegar algum elemento lá da DOM de acordo com a ID dele. E a ID que a gente vai pegar é o convert, que é o botão com a ID convert. É esse aqui, ó. Tá ok? Então a gente pegou ele e a gente vai dar um clique nele. A gente vai despertar um evento de clique nele. E nós vamos chamar essa função, tempConvert. Nós vamos criar ela agora, ou melhor, criar ela mais tarde. E nós vamos simplesmente fazer dessa maneira aqui. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos também pegar um outro elemento da nossa DOM, de acordo com a ID também, o botão Clear. Vamos disparar um evento de clique nele. E nós vamos armazenar ele numa outra função, que a gente ainda vai criar, a clearForm. Beleza? Então, basicamente, a gente pegou esses dois botões. Ó. Tem dois botões aqui, um com ID Convert e outro com ID Clear, e a gente definiu que quando a gente clicar, quando disparar o evento de clique, a gente vai chamar duas funções, a tempConvert e a clearForm. E aí a gente vai definir o que é que vai acontecer nessas funções agora. Ok? Vamos criar então a primeira função, a function tempConverter. O que é que vai acontecer nessa função aqui? A gente vai declarar agora duas variáveis globais, que a gente vai chamar a primeira variável de Fahrenheit, que é a primeira temperatura que a gente tem, né? Então a gente vai chamar o elemento da DOM, document.get. Vamos utilizar o byId de novo, tá? E a gente vai chamar aqui dentro a ID Fahrenheit, que é esse input aqui, ó, que ele recebeu essa ID Fahrenheit, ok? Então a gente quer chamar o valor desse input aqui. Então nós vamos colocar aqui também, eu vou até copiar e colar para não correr o risco da gente errar o nome. Então a gente vai chamar essa Fahrenheit.value, ok? O que a gente está fazendo aqui? A gente está simplesmente armazenando dentro dessa variável o valor do nosso input. Qual input? O que tem o ID Fahrenheit, ok? Simplesmente a gente está armazenando dentro dessa variável aqui. Vamos apertar um Ctrl C e Ctrl V e fazer a mesma coisa com a Celsius.
a gente vê, a gente tem um outro chamado Celsius aqui, né? Então a gente também vai armazenar, mas agora com a ID chamada Celsius, e nós vamos dar um ponto value nela. A gente quer armazenar o valor desses dois inputs, ok? Beleza. O que a gente vai fazer agora então? A gente já criou os eventos de clique aqui, embora a gente só tenha criado uma função ainda, que é a do tempo convert, e a gente simplesmente armazenou em uma variável e em outra variável o valor de cada uma das entradas de dados que a gente tem. Agora a gente precisa criar alguma maneira de nos precaver de erros do usuário. Então o que a gente vai fazer? A primeira menção de erros que a gente vai dar é se o usuário ele pegar aqui no nosso formulário, por exemplo, e ele não digitar números, se ele digitar letras, tá certo? O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um if, e esse if é uma estrutura de condicional. Ele tem a seguinte estrutura, olha, é o bloco de código. Se, o if quer dizer se, o que dentro do parêntese aqui acontecer, a gente coloca a condição aqui, a gente faz isso. A gente coloca o bloco de código aqui, ok? E a gente pode dar um else para se isso aqui não acontecer. Se não chegar nessa condição, aí ele executa apenas esse bloco. Se chegar nessa condição, ele executa apenas esse bloco aqui, ok? Então, nós vamos criar um if agora e abrir uma condição, ou melhor, duas condições. O que a gente vai fazer aqui dentro desse if? A primeira condição que a gente vai criar aqui nesse if é o nosso Fahrenheit ele não ser um número. Então, a gente vai utilizar essa função aqui, chamada isNaN, ou seja, is not a number, de acordo com a nossa Fahrenheit. O que isso aqui está dizendo para a gente? Essa função ela vai retornar true ou false de acordo com o que a gente colocar entre parênteses dela. Então, dentro dessa variável Fahrenheit, vai acontecer alguma entrada de dados. E ele vai conferir se vai ser um número ou não. Se não for um número, ele vai retornar true. E aí ele vai entrar nesse bloco de códigos aqui, ok? Se for um número, ele vai retornar false, e aí ele vai ignorar esse bloco de códigos. Então, essa é a primeira condição que a gente quer. Só que a gente também quer colocar a mesma condição para Celsius. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui um operador lógico, o OU, ok? Que é essas duas barrinhas aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa, isNaN, e entre parênteses a gente vai colocar o Celsius. Tranquilo? Então, para resumir, a nossa estrutura de condição OU, ela precisa que, para executar esse código aqui, que apenas uma dessas duas aqui sejam verdadeiras, ok? Então, no momento em que eu tiver, por exemplo, uma entrada de dados nesse campo que não seja um número, ele executa o que eu vou dizer agora. Se eu tiver nas duas, ele também vai executar. Ele só não vai executar se as duas aqui retornarem falso. Ok? Ou seja, se eu colocar números nos dois, que é isso que a gente quer. Então, agora a gente vai criar o nosso bloco de código. O que a gente quer se o usuário digitar um número, ou melhor, se ele digitar algum campo que a gente não deseja, uma letra, um caractere especial, que é diferente de número, né? A gente vai exibir um alert para ele. O que vai ter dentro desse alert? Digite um valor válido. Ou digite algum número válido, não sei, a mensagem de erro que vocês quiserem colocar, ok? E depois a gente dá um return. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos testar, né? Ver se está funcionando. Vamos clicar aqui, dar um F5, vamos digitar aqui alguma letra e clicar em Convert. Olha só, digite um valor válido. Beleza. Vamos dar um F5, vamos no Celsius, vamos digitar algum caractere especial aqui, por exemplo esse. Vamos dar um Convert, olha só, digite um valor válido. Beleza. Vamos dar um F5. Se eu digitar um número aqui, não é para acontecer nada. Ainda a gente não colocou nada, mas também não é para exibir o alert, né? Vamos ver? Olha só, também não acontece nada. Show! Tá funcionando do jeito que a gente deseja aqui, beleza? A gente pode continuar então criando condições aqui. A próxima condição que a gente vai criar é se o usuário ele não digitar nada em algum dos campos, ok? Então a gente vai dar um else if. O else if ele vai criar para a gente um se não, que é o else, né? O se não, e nós vamos colocar uma outra condição ainda, entende? Para que não fique apenas duas condições. Quando a gente coloca só um if e um else, a gente tem duas condições. Se a gente quer uma condição a mais, a gente coloca um else if. Qual é a condição a mais que a gente quer colocar aqui?
Então, a gente quer prevenir, no caso da entrada de dados em Fahrenheit, ela ser zerada, ok? Então, se o usuário ele não digitar nada em Fahrenheit, a gente quer que ele faça alguma coisa. E se ele não digitar nada em Celsius, a gente também quer que ele faça alguma coisa, ok? Esse aqui, esse símbolo de igual, 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 é um símbolo de igualdade, logicamente, só que exata igualdade, é diferente de 2 igual, tá ok? Então eu quero que realmente ele seja exatamente igual a vazio, tranquilo? Maravilha. Então o que a gente quer fazer aqui? Aí agora aqui dentro desse else if, uma vez que a gente já preveniu, a única situação em que a gente não vai fazer esse cálculo aqui é se o usuário ele não digitar um valor válido. Então a gente já preveniu esse erro aqui. Se o usuário ele não digitar nada em Fahrenheit, a gente quer que ele faça pelo menos o cálculo de Celsius. Se ele não digitar nada em Celsius, a gente quer que ele faça pelo menos o de Fahrenheit. Então, dentro desses else if, a gente já pode colocar a estrutura do nosso cálculo. Tá ok? Então, vamos fazer. Como é que a gente faz um cálculo assim na mão mesmo, ou com a calculadora, de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit, né? Vamos ver aqui primeiro. Olha a fórmula aqui, ó. Eu digitei aqui no Google, tá? Conversor de Fahrenheit para Celsius. E aqui apareceu essa fórmula aqui pra gente. 32 Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido para 9 igual a 0 Celsius, né? Então, nós vamos transformar isso aqui utilizando a lógica para fazer esse cálculo. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem a variável Fahrenheit, então a gente vai pegar ela aqui e nós vamos dar um igual para ela e nós vamos fazer um cálculo agora. Ou melhor dizendo, eu acho que essa aqui é de Celsius para Fahrenheit, né? Uma vez que você pega o Fahrenheit e transformar em graus Celsius. Então, vamos começar por essa aqui, tá? Vamos começar então aqui, ó. A gente vai pegar aqui o nosso Celsius e nós vamos começar dizendo que esse Celsius vai receber o número que a gente colocar em Fahrenheit, né? No caso aqui é 32, né? Se a gente zerar aqui, ó, a fórmula fica essa aqui, beleza? Ó. O número em Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido para 9 vai dar o nosso valor em Celsius. Então, a gente quer pegar o nosso Celsius e ele vai ser igual a nossa variável Fahrenheit, que vai receber a entrada de dados lá. Então, a gente vai colocar aqui a nossa Fahrenheit, menos 32. Só que isso aqui a gente vai colocar em parêntese, tá? Assim como está aqui na fórmula. Ó, Fahrenheit menos 32. E nós vamos colocar 1 vezes 5 dividido para 9. Só que 5 dividido para 9 fica 1,8. Então, a gente já economiza tempo colocando assim. Mas aqui não é vezes, né? E aí, no caso, vai ser dividido, porque o primeiro cálculo que a gente quer fazer aqui é o de Fahrenheit, né? Então, se a gente quiser colocar o vezes, aí vai ser no outro, né? De Fahrenheit para Celsius. No caso aqui é Celsius para Fahrenheit. Então, vai ser dividido. Beleza? Então, nós vamos fazer dessa maneira aqui. Só que uma coisa interessante que a gente pode utilizar aqui, para não dar um número muito quebrado, é a gente transformar, antes de fazer essa conversão, essa nossa entrada de dados aqui, em uma variável do tipo float, que ela admite valores quebrados também. Tá ok? Então, a gente vai colocar aqui um parse float, e nós vamos fechar ela bem aqui no 32. Tá ok? Então vai ficar dessa maneira aqui. Nós pegamos o Celsius, nós vamos colocar que ele vai ser igual a um float, que a gente já transformou o nosso Fahrenheit em float aqui, obrigatoriamente, menos o 32, dividido por 1,8. Ok? Vai ser essa nossa fórmula. A gente inverteu aqui o sinal, porque primeiro a gente está transformando de Celsius para Fahrenheit, ok? Até aqui tudo tranquilo, né? Vamos então fazer agora o contrário, de Fahrenheit para Celsius. Então a gente vai pegar a nossa variável Fahrenheit e vai só inverter aqui os sinais. Então a gente também vai pegar o parse float, nós vamos pegar aqui o Celsius e a gente vai multiplicar ele primeiro por 1,8, que é o 5 dividido por 9, né? E nós vamos somar com 32. Então vai ficar dessa maneira aqui o nosso cálculo, ok? Depois a gente vai conferir para ver se está certo. Isso aqui foi só vendo se a nossa lógica está certa, tá?
mas depois a gente vai ver se está funcionando bem. O que a gente pode fazer aqui para limitar ainda mais? A gente também pode colocar o nosso conversor aqui, ele já está funcionando, tá ok? Vamos ver se a gente consegue exibir aqui o resultado. E dentro desse resultado, a gente quer agora que ele se limite a apenas uma casa decimal depois do resultado, tá ok? Então, por exemplo, se ele pegar um número aqui na conversão e der 43 ponto várias casas decimais aqui, ó. Vamos supor que deu esse número aqui. Aí eu quero que ele se limite a apenas uma ou duas casas decimais, por exemplo, não sei, né? Aí a gente pode fazer isso dessa maneira. Nós vamos pegar aqui o documento, de acordo com a ID. Vamos pegar o Fahrenheit de novo, para não correr o risco da gente errar. Vou copiar e colar aqui. E eu vou pegar o value dela. E agora eu vou atualizar o value dela. Lembra que a gente pegou o value aqui, fez a conversão, agora a gente tem que exibir lá. Então, a gente vai exibir o nosso passFloat de Fahrenheit, ponto, e a gente vai colocar um toFixed. E o que é que esse toFixed faz? Ele vai dizer quantas casas decimais o nosso float vai ter. Agora é float, né? Agora é um número decimal. E a gente colocou que ele vai ter uma casa. Se a gente quisesse duas casas, a gente colocava duas, né? A gente vai colocar só uma casa mesmo. Tá ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar agora e fazer a mesma coisa com o nosso Celsius. Pegar a variável Celsius. E também ela vai receber agora a nossa float Celsius com uma casa decimal depois de convertida. Beleza? Vamos ver então se está funcionando aqui o nosso código. Nós vamos dar um F5 aqui e nós vamos digitar aqui algum em Fahrenheit. Por exemplo, nós vamos colocar 89 Fahrenheit. E vamos clicar em Convert. Olha só, deu 31.7. Vamos clicar aqui na conversora aqui do Google, né, que ele traz para nós. Vamos colocar aqui, qual foi o número que a gente colocou? 89. 31,6 ele arredondou para a gente, né? 31,7, como a gente pediu lá para arredondar no toFixed, para a próxima casa decimal. Beleza? Vamos colocar então, fazer um outro teste agora, vamos ver se a gente, vamos apertar F5, colocar agora aqui 89 e vamos clicar em converter, deu 192.2. Então vamos colocar aqui 89 Celsius e vamos ver o que acontece. 192.2. Tá ok então, já está funcionando, né? Agora só falta a gente colocar o botão reset aqui, que é a coisa mais fácil do mundo. O que a gente vai fazer então? Para colocar aqui, a gente fechou a nossa função tempConvert. Agora a gente tem que criar a nossa função clearForm, ok? Então a gente vai dar um function clearForm. E dentro da clearForm, a gente vai pegar a nossa DOM e vai resetar ela. De acordo com o getElementById, nós vamos colocar aqui primeiro o Fahrenheit. E dentro do Fahrenheit, a gente vai colocar um value zerado. Tá ok? E a gente vai fazer a mesma coisa com o Celsius. Beleza? Então, quando a gente clicar em resetar, ele vai simplesmente excluir os valores para nós. E vai voltar como estava aqui, no início. Se a gente der um F5, vamos digitar aqui e fazer uma conversão. Beleza, a gente clicar em resetar, aí ele reseta para onde estava no começo. Ok? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, para vocês não perderem nenhum vídeo. A gente vai ficando por aqui. Deixo aqui abaixo também um e-book muito interessante sobre como vocês iniciarem na programação e ganharem salários aí muito bons trabalhando como desenvolvedores, tanto em JavaScript quanto qualquer outra linguagem. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu!